Caros alunos, continuando com funções do primeiro grau. Notem, numa função y igual a x mais b do primeiro grau, quando o valor do y for igual a zero, quando o termo dependente for igual a zero, podemos determinar o ponto em que a reta corta o eixo x. Esse ponto determina a raiz da função afim. Ou seja, todas as vezes que colocarmos que o y é igual a zero, vamos encontrar o valor de x exatamente aquele ponto em que o gráfico vai cortar o eixo x. E o ponto que o gráfico corta o eixo x é chamado de raiz. Então, se perguntarmos assim, qual é a raiz da função do primeiro grau definida por... Estamos perguntando o seguinte, qual é o ponto que esse gráfico corta o eixo x? Qual o valor do x em que esse gráfico vai cortar? Entenderam? Atenção, então. Vamos pegar um exemplo. O domínio é igual a reais. A função é y igual a 2 menos x dividido por 2. Não importa se é uma fração, porque eu posso resolver da mesma maneira. Vamos anotar aqui a função. Y é igual a 2 menos x sobre 2. Mesmo processo. Só que veja agora. Eu quero descobrir qual o ponto que esse gráfico corta o eixo x. Qual é a raiz dessa função? Então, o que eu sei? Que o y é igual a zero. Nas aulas anteriores, eu determinava valores de x e ia achando os valores de y. Agora, eu já quero de cara saber aonde esse gráfico corta o eixo x. Qual é a raiz dessa função? Então, eu já determino que o y é igual a zero. Então, no lugar do y, eu coloco zero. Então, 0 é igual a 2 menos x sobre 2. Isolando o valor de x, passando para o outro membro, eu tenho que x sobre 2 é igual a 2. Isolando o x, se o 2 está dividindo o x, vai passar para o outro lado, multiplicando. Então, x é igual a 2 vezes 2. Então, x é igual a 4. Podemos falar assim, ó, todas as vezes que o y for igual a zero, o x é 4. Ou ainda, esse gráfico vai cortar o eixo x no ponto 4. Ou ainda, 4 é a raiz desta função. Continuando. Vamos anotar a função novamente. Vou atribuir um outro valor para x. Então, y é igual a 2 menos... Se o x for 2, 2 dividido por 2, então y é igual a 2 menos 1. Então, y é igual a 2 menos 1, 1. Então, quando o x for 2, o y é 1. Usando novamente a nossa lei de formação. Então, y é igual a 2 menos x sobre 2. Quem é o coeficiente A? Lembrando, quem acompanha o valor do x. Ah, mas x está dividido por 2. Quem está acompanhando? É a mesma coisa que eu pegar menos meio vezes x. Que menos 1 vezes x, menos x. Então, meu A é igual a menos 1 sobre 2. Quem é o coeficiente B? Quem é o termo independente que não tem x? 2. Então, só com os coeficientes A e B, podemos notar que o A é menor do que zero. Então, é uma função decrescente. Anotando aqui o eixo x, o eixo y. Veja que interessante. Se eu já tenho a raiz, eu já sei em que ponto que esse gráfico corta o eixo x. Vamos marcar ele. Olha lá. Vai cortar o eixo x no ponto 4, que é a raiz da nossa função. Qual é o valor do coeficiente b? 2? Então, ele vai cortar
o eixo y no ponto 2. Só esses dois pontos já geram uma reta. Já daria para montar o gráfico. Mas um pouco mais de precisão. Quando o x for 2, o y é igual a 1. Está aqui. Está lá uma reta decrescente. Notem que a raiz é onde esse gráfico corta o eixo x. Para descobrir a raiz de uma função, basta igualar o valor de y a zero. Então, y é igual a zero. Muito obrigado. Até a próxima aula.